Mercados atacadistas apontam nova queda no preço de hortaliças. Hortaliças, também, batata, cenoura, tomate é um fruto, mas em todo caso, enfim, alface, tudo isso teve nova queda de preço em diversos mercados atacadistas no país no mês de julho. E aí a gente fica aqui pensando, isso deve se refletir já por exemplo, na inflação desse mês de agosto, você acha, Márcio? Então, Décio, a gente faz a análise dessas 5 principais hortaliças que tu falaste aí sobre no mercado das CEASAs, né, centrais de abastecimento, são as 5 principais hortaliças com maior peso no IPCA. E dessas 5 hortaliças, só a cebola teve uma leve suba no mês de julho. Né, na nossa avaliação foi muito em função da demanda, né, o recesso escolar, as férias escolares, elas diminuem a pressão sobre a demanda desses produtos e favoreceu o preço, né. Soma-se a isso uma retomada da produção, né? Vocês devem se lembrar no início do ano a gente teve alguns problemas climáticos que afetaram sobremaneira a produção desses produtos. A gente teve um pico de preço, a maior preço da série histórica que a Conab analisa, a cenoura, no mês de março e abril. Os outros produtos também não ficaram para trás em função das questões climáticas e agora teve uma retomada, a partir daquelas perdas que se teve no início do ano, uma retomada da produção. Felizmente, as hortaliças elas têm uns ciclos mais curtos, então elas apresentam uma retomada de oferta mais rápida, né? E aí, como a gente faz o monitoramento das ofertas dos produtos da CEASA, a gente sabe de onde está vindo esse produto, né? Destacar a parceria com as centrais de abastecimento, que nos passa a informação de preço, de volume e da origem desses produtos. A gente consegue fazer as análises sobre a oferta, sobre os efeitos climatológicos, sobre outros efeitos que possam estar atingindo determinada cultura, e chega a esse resultado, que foi um resultado positivo no mês de julho, né, digamos assim, para o consumidor, que teve a queda do preço dessas principais hortaliças, que refletem, sim, no IPCA, né, que é o Índice Oficial de Inflação. Bem, Adalberto está falando, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente sempre pergunta, se fala, é claro, aquilo que o ouvinte está nos ouvindo agora, principalmente o consumidor, a dona de casa que vai ao supermercado todo dia, que acaba sentindo esses aumentos primeiro do que todos, né? É no dia a dia, ali no mercado, na mercearia, que vê os produtos subindo. E eu não me recordo desse aumento tanto já agora em maio e julho que teve na cenoura, como você falou, a cenoura chegou a ser vendida a R$8 o quilo. Ela chegou a R$8 o quilo. Hoje a cenoura, aqui pelo menos na nossa região, aqui no estado de São Paulo, próximo de Araraquara, Matão, ela está vendida hoje a R$2, R$1,99, R$2,50 o quilo. É assustador, tá? Isso agora, o consumidor vai começar a sentir ao supermercado com essa queda que você falou. Sempre os vilões eram o tomate ou a batata, e a batata, se não me engano, me corrija, foi a primeira a começar a cair os preços a partir de maio, né? De fato, a gente vivencia essas trocas, né, Adalberto, sim, porque o Brasil é um país muito grande, as hortaliças são produzidas em todas as regiões, e é bom esclarecer que existe uma variação na safra da maioria das hortaliças, né? Por exemplo, a gente tem épocas que a cebola vem mais do sul do Brasil, depois, num determinado momento, tem uma troca dessa safra mais para o norte, para centro-norte, né? Norte e nordeste do Brasil, mais nordeste também. Então, assim, existem essas variações dos produtos e os adventos climatológicos afetam muito essas culturas. Então, de fato, assim, como bem falaste, a gente teve uma queda, né? Está tendo essa queda desses produtos em função da oferta mais regularizada, né? Também tem que se avaliar a questão a gente está saindo de uma pandemia, uma crise econômica que afeta bastante o poder aquisitivo da população e também diminui o consumo de algumas hortaliças e algumas frutas que também a gente avalia, porque as pessoas acabam optando por produtos mais calóricos, produtos mais que saciam mais a fome, né? E as hortaliças são muitas vezes vistas como alimentos complementares, né? Então isso diminui a demanda desses produtos no mercado, aí fazendo com que esse produto seja mais barato. Mas de fato a gente tem notado essas quedas agora nos últimos meses, né? A tendência, a gente faz uma análise de tendência também. É importante destacar que a gente tem um aplicativo chamado ProHort Diário, que é um app para smartphone, que é possível fazer acompanhamento de alguns produtos nas CEASAs. É importante destacar, Alberto, sempre nas CEASAs, centrais de abastecimento, que via de regra abastece os pequenos mercados, as feiras, né, fora as grandes redes,
a maioria do mercado atacadista passa por dentro das Ceasas. Então é possível avaliar os preços nesse aplicativo do dia anterior. E a gente analisa que as hortaliças, por exemplo, já mantém uma tendência de queda no tomate e na batata, né? Não nesse aplicativo que é diário, que a gente faz umas análises diárias e semanais, não tem nenhuma hortaliça com previsão de alta nesse momento, assim, dessas principais hortaliças para o mês de agosto. E tem algumas tendências que a gente ainda aguarda para fazer uma avaliação mais futura, que é o alface, a cebola e a cenoura. Né? A gente vai avaliando mês a mês. Agora no mês de agosto a gente já divulgou o boletim, e agora no mês de setembro a gente divulga uma nova avaliação. Destaca-se também que semanalmente no site da Conab tem um resumo executivo, está disponível na área lá do ProHort, um resumo executivo na semana, Adalberto, a gente consegue fazer uma indicação, por exemplo, de produtos que estão mais em conta. Legal. Né? Daqueles que estão mais, digamos assim, são substitutos daqueles principais, né? Se a gente analisa que tem um produto que está em alta, a gente coloca lá no resumo executivo os principais substitutos desses com um valor mais em conta para a comunidade, né, para a população. Então lá no site da Conab, na área de resumo executivo, no ProHort, a gente avalia isso e sinaliza para quem acessar lá quais são os principais produtos que estão em queda. É uma análise também mais tempestiva, né, uma análise semanal que traz informações mais atualizadas. Isso é importante, é uma ajuda para o consumidor, né? Mesmo porque, como você disse, os legumes, frutas são de época e a gente sempre procurar a época deles que acaba sendo mais barato. Caso contrário, fora de época acaba ficando mais caro mesmo. Você falou dessa parte de hortaliças e a parte de frutas também. O que a gente pode falar nesse período agora? Qual o conselho que vocês vivem isso no dia a dia pode passar para o consumidor? As frutas, ao contrário das hortaliças, no mês de julho, elas tiveram uma alta, né? Todas as frutas analisadas, nesse caso as frutas é a banana, a laranja, maçã, mamão e melancia, que também segue a mesma lógica das hortaliças, são as 5 principais frutas com maior peso no IPCA. Elas tiveram um aumento considerado na média ponderada em todas as Ceasas, né? A gente pondera em função da representatividade das centrais de abastecimento. A gente sabe que a CEAGESP, por exemplo, que é o maior entreposto atacadista da América Latina, ela tem um peso muito forte nos mercados de todo o Brasil. Então a gente faz uma ponderação considerando esse volume comercializado, e a gente chegou à conclusão, com os dados repassados pelas centrais de abastecimento, que todos os produtos tiveram um aumento, né? Nesse caso, as frutas, a gente avalia que tem um custo de produção muito elevado no último período, né? Os preços dos insumos, a partir da pandemia, no cenário do conflito da Ucrânia com a Rússia, todas as questões de cadeias de logística tiveram um aumento significativo nos insumos que são utilizados nas culturas, e isso fez com que os produtores deixassem de investir ou diminuíssem, na verdade, o investimento nas suas lavouras, nas suas produções, e fez com que a oferta de produtos diminuísse. E aí pressionou o preço, né, que está bem elevado no mês de julho, e a tendência de se manter, digamos assim, nesse mês. A gente teve um caso da maçã, especificamente maçã no sul do Brasil, em função do déficit hídrico ano passado, da estiagem que sofreu os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma produção menor do que a normal. Então a maçã está pressionada por conta da oferta, né? A melancia, a gente está avaliando que tem bastante concentração da produção no centro do Brasil agora, na região de Goiás, né, e um pouco na Bahia, mas enfim, isso diminui também a oferta do produto. Mamão é um produto muito concentrado, a produção em algumas regiões que sofreram ano passado com os desastres naturais, está recuperando ainda no sul da Bahia, no Espírito Santo, né? A gente acompanhou no início do ano, e o sul da Bahia foi assolado por tempestades, né, e teve bastante perda. E assim a gente segue fazendo. A laranja, tem um caso no Rio Grande do Sul que estava com preço barato, mas a indústria acabou adquirindo a laranja para o suco, né? Então a laranja tem isso, o produtor opta a determinado momento para mandar para a indústria, ou se a indústria não está com demanda, manda para a mesa, manda para as Ceasas, né? Então a laranja é um produto que tem essa característica. E a banana, que também teve problema de produção em algumas regiões produtivas, algumas áreas produtoras, mas também teve uma alta, né, significativa de 64% aí na Ceasa DF, por exemplo, aqui, que foi bem alta, e a gente segue monitorando, né? Na tendência
como eu falei, nas tendências de alta, né? A maçã segue na tendência de alta, a melancia tem uma tendência de queda aí, porque vai aumentar a produção gradativa agora, daqui para o final do ano. E as outras frutas, a gente está avaliando ainda a banana, a laranja e a mamão para ver como vai ser o comportamento do mercado. A gente sabe que as frutas, no mesmo caso da hortaliça, né? O orçamento familiar pesado, as pessoas acabam cortando bastante o consumo de frutas, né? Deixando em segundo plano. Ô Maurício, me tira uma dúvida. O Brasil ainda importa muitas frutas? Importa? Importação? Isso. Tem algumas frutas sim importadas, né? No caso da maçã, por exemplo, que a gente está falando, entra frutas do próprio Mercosul, né? Do Chile, da Argentina, é um tradicional exportador para o Brasil, então o Brasil se ancora, digamos assim, nos parceiros do Mercosul para suprir essas frutas, mas a gente exporta bastante, né? A exportação de fruta brasileira é reconhecidamente um canal muito interessante para vários setores, a partir aí dos 10, 15 anos para cá, no Vale de São Francisco, né, no Nordeste, aqui na Chapada de Cristalina, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro. São regiões que têm hubs de exportação muito interessantes. A qualidade da fruta brasileira é reconhecida internacionalmente, né? Mamão, melancia, as mini melancias, melões, limas e limões, a gente exporta bastante também. Então eu diria que no balanço de importação e exportação a gente tem saldo positivo, né? Mas como eu falei, a gente ainda se ampara em alguns parceiros, né? Tem algumas frutas mais exóticas também que a gente importa, né? Que vem de fora do Brasil, mas no geral a gente tem um saldo positivo porque a gente exporta mais, né? Ano passado a gente teve recorde de exportações de fruta, esse ano tem um pouco menos de exportação, a gente, no mesmo período analisado até julho, a gente exportou 11% a menos em relação ao ano passado, mas ano passado a gente teve um cenário bem favorável à exportação em questão cambial, né? O real estava bem desvalorizado, o dólar valorizado, então os produtores que tinham esse canal de exportação aproveitaram para aumentar a sua rentabilidade. Muito obrigado, viu, Marisson? Espero que também outras boas notícias aí permaneçam ao longo do período. É porque estamos no ano aqui, no mesmo período do ano passado, a gente estava contabilizando perdas e mais perdas com geadas, uma série de coisas, né, Márcio? Esse Perfeito. ano as notícias são bem melhores, né? Apesar de não ser a mais perfeita, mas são as melhores do que o ano passado, nessa mesma época, Muito né? bom, Décio. Isso aí, ano passado, essa época, vocês vão se lembrar, no final de julho, início de agosto, a gente vivenciou ali um período de 2 ou 3 geadas Perfeito. generalizadas nesse arco sul do Brasil, pegou Mato Grosso do Sul, sul de Minas, São Paulo e toda a região sul, né? E a gente teve perdas muito significativas em várias lavouras, né? O café, que é uma commodity importante, foi muito atingida, e além de todas as hortaliças também. E aí isso influenciou durante todo o ciclo do final do ano o preço das hortaliças e das frutas. E somou também, ano passado, vocês vão se lembrar, o déficit hídrico foi bem forte, né? Em São Paulo também vivenciou bastante isso, né? Com uma seca prolongada, e a gente vivenciou ali as barragens, né? Em baixo nível, irrigação, em muitas regiões foram inclusive proibida a irrigação para preservar água para outros fins. Esse ano, felizmente, a gente não teve isso, né? Mas assim, a gente vivencia ainda um período de guerra, né? De uma crise econômica ainda em função da pandemia, ainda saindo dessa questão pandêmica, mas tudo indica que as coisas podem sim melhorar, e vamos aguardar e vamos seguir monitorando. Destacar, que a gente mensalmente a gente tem esse boletim que a gente lança, né, anuncia no YouTube, está no site da Conab. Semanalmente a gente tem o resumo executivo, que está no site da Conab também, na área do ProHort, né, que é o nosso programa que a gente coordena, e no app do Conab, do ProHort Diário, que está disponível para quem quiser acompanhar, também fazer o download, tanto em iOS como Android. Pode fazer acompanhamento das operações da Ceasas, que é um termômetro, né, do que está acontecendo nesse mercado HF no Brasil. Muito obrigado mais uma vez, Marisson. Bom dia.